Então, nós vamos dar início à nossa aula de português. Deixa eu só fechar aqui. Para não ter perigo da Sara entrar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Eu quero compartilhar com vocês uma tela, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente usa gestos, né? A gente usa entonação de voz. Se você está com raiva, você fala assim, fala rápido, fala forte, né? Quando fala forte. Se você está feliz, você fala sorrindo. Só que quando você vai escrever um texto, para você conseguir passar essas emoções, né? Quando você está... A forma de escrever, para o leitor conseguir ler e entender o que você está querendo passar, a gente precisa estar usando, então, os sinais de pontuação, né? E cada sinal ele tem uma função. Então, para iniciar, eu vou colocar para vocês, vou compartilhar com vocês uma tela, né? Então, nós vamos falar sobre os sinais de pontuação guiando a leitura e a escrita. Então, para vocês poderem entender um pouquinho sobre a importância dos sinais de pontuação, eu vou colocar para vocês um vídeo. Quero que vocês assistam. Vamos assistir o vídeo abaixo. Eu quero que vocês percebam o que está acontecendo. Onde que é esse lugar? Você já foi em algum lugar onde o trânsito funciona desse jeito? Então, preste atenção nesse vídeo, como que o trânsito é nesse lugar. Nós vamos fazer as associações com os sinais de pontuação a partir do vídeo, tá? Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Não tem som, tá, gente? Não precisa... Por que está pausando? Deixa eu só... Interromper o compartilhamento. Espera só um pouquinho, que não está dando certo. Deixa eu compartilhar a tela que eu quero. Me desconectou. Vamos lá de novo, então. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Eu quero só que vocês observem como é esse trânsito. Olha que loucura. Esse vídeo é algo que acontece todos os dias num determinado local, né? Esse é o trânsito em um determinado local. Olha que loucura. Então, vocês viram que loucura? A pessoa ter que dirigir num lugar dessa forma? Vocês acham que essas imagens são do Brasil? É do trânsito do Brasil? Você tem alguma ideia de onde pode ter ocorrido essa cena? Fala, Ana Beatriz. Da Índia. Na Índia, isso mesmo. Era isso que você ia falar? Ai, Jesus, Giovana. Sim, né? Era na Índia. Estava no título. Então, esse é o trânsito da Índia. Por que vocês acham que o trânsito da Índia é tão desorganizado, tão bagunçado e perigoso até, né?
Porque para ocorrer um acidente ali, você viu aquela hora que as motos ficaram todas emboladas ali, o carro passando, aí elas vão dando a volta. Fala, Samuel. Pode falar. Ah, não, peraí. Acho que travou, Samuel. Travou. Voltou? Voltou, né? Estão me ouvindo? Então fala, Samuel. Ah, não, estava aberto já o microfone, Samuel. Pode falar, Samuel. Por causa que não tem lei de trânsito, não tem essas leis. Será que é porque não tem leis? Será que são as leis mesmo? Deve ter alguma lei, mas não deve ser tantas de trânsito. Fala aí, Bola. Por mim, pelo que eu vi ali, não tem sinaleiro. Fala bem pertinho do computador para poder. Pelo que eu vi, ali não tem sinaleiro. Não tem sinal de trânsito. Exatamente, porque falta, o trânsito é aquela bagunça, porque falta sinais de trânsito, né? Falta sinalização, um guarda que sinalize, ou placas de sinalização. A gente está fazendo só a atividade do slide, tá, Emanuel? E também E a Yasmin e a Alice abram os vídeos para mim. Deixem aberto. Então, lá não tem guarda de trânsito, não tem sinais de placa de sinalização também, né? O que pode ocorrer num lugar com um trânsito igual a esse? Quais são as consequências de se ter um trânsito como esse? Não precisa copiar não, Gi, por enquanto. Deve ter morte. Bem perigoso. Quando você pode ser atropelado até. Perigoso, né? Pode ocorrer um acidente. Pode falar, Isadora. as pessoas também podem bater o carro, porque eu vi que tem muito junto ali. Exatamente, muitos acidentes, colocaram aqui no grupo, no chat. Então, vocês viram como que a falta de sinais de trânsito permite que as pessoas façam o que elas querem e aí vira aquela bagunça e pode se tornar algo catastrófico? Pois é. Mas, professor, a aula é sobre sinais de pontuação, que tem a ver uma coisa com a outra. Então, eu vou compartilhar aqui na tela novamente. Cadê a minha tela? Deixa eu só fechar, tá com o som de alguém aqui aberto. É da Isadora e da Esther. Fechar aqui. Mas aí, o que tem a ver, então, sinais de trânsito com sinais de pontuação? Então, você reparou que o sinal de trânsito, ele passa a mensagem para os motoristas e pedestres. Muitas vezes, sem precisar de palavras para que a gente possa entender esse recado, não é? Então, se eu vejo essa placa aqui, eu sei que é proibido estacionar. Se eu vejo essa placa aqui, eu esqueci agora esse símbolo, fugiu. Essa aqui é que é permitido estacionar. E essa outra placa aqui é que é proibido virar à direita. Então, os sinais de trânsito, eles permitem que a gente entenda o que a gente precisa fazer nas vias, nas ruas, né? Sem precisar de uma pessoa falando como a gente tem que se comportar. Agora, imagina só, se não existissem esses sinais de trânsito, que problema a gente ia ter nas vias públicas? Teríamos diversos problemas, né? Ué, cadê? Assim como nas ruas, existem os sinais de trânsito, indicando onde se deve parar, reduzir a velocidade, quando se deve ter cuidado. Na escrita também existem sinais que ajudam o escritor a transmitir suas mensagens e indicam como os leitores devem se comportar e interagir com o texto. Então,
Eu tenho nas ruas os sinais de trânsito para organizar esse trânsito, para se saber onde que temos que parar, onde que temos que reduzir, onde que tem que ter cuidado. E lá escrito a gente também tem alguns sinais que vão ajudar o escritor a transmitir essas mensagens e também o leitor, como ele tem que se comportar na leitura desse texto. Como se chamam então esses sinais? Que nos ensinam a nos comportar, né? Dependendo do sinal que aparece, você tem que ter um comportamento diante daquela leitura. Quem sabe me dizer? Às vezes você tem que parar, às vezes você tem que falar, Esther. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, assim como os sinais de trânsito, eles nos orientam o que deve ser feito naquele momento. Os sinais de pontuação também têm a mesma função. Então, cada um dos sinais ele tem uma função no texto, né? E é o que a gente tá vendo, vai ver. Vou tirar meu áudio, vou tirar da Esther. A gente vai ver, então, as funções desses sinais de trânsito. Então, vou compartilhar novamente a tela. Então, eu tenho aqui um texto. E se não existisse os sinais de pontuação? Então, como seria o texto se não existisse os sinais de pontuação? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem. Leiam o texto que está dentro do quadrinho. Eu quero que você compare depois esse trecho, desse texto da fábula A Cigarra e a Formiga, ao trânsito louco da Índia. Né? Se eu comparar esse texto com o trânsito da Índia, seria como o leitor vai se sentir. Será que ele vai se sentir dessa forma, como se ele estivesse naquele trânsito? Então, vou dar um tempinho para vocês lerem e nós vamos discutir a respeito. Se deu tempo de todos lerem, todo mundo conseguiu ler o texto? Agora, a segunda pergunta. Todo mundo conseguiu entender o texto? Ficou meio bagunçado, né? Deu um trabalhinho. Tá parecendo aquele trânsito da Índia. Para poder andar ali, você tem que tomar muito cuidado, tentar se esforçar bastante, né? Por quê? Porque está confuso, não tem sinais, não tem nada indicando quando eu devo parar, não tem nada indicando quando eu devo seguir, quando eu devo reduzir minha velocidade na leitura, porque na leitura nós temos também os sinais de pontuação também. Cada sinal tem a sua função. Deixa eu só olhar aqui no chat. No bate-papo, travou, melhorou, página. Não precisa copiar nessa silêncio aqui. Então, vamos continuar nosso compartilhamento aqui. Então, eu vou ler com vocês, para vocês, no caso, né, ou com vocês também. Esse texto, e ficou assim, ó. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse de comer. A formiga então perguntou a ela o que é que você faz durante todo o verão. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra, e a formiga respondeu muito bem, pois agora dance. Ficou assim, né? Bem confuso. Ai, gente. Agora veja esse mesmo trecho reescrito com a sua devida pontuação. Então, quero que vocês tentem entender, respeitando a pontuação, as entonações, as pausas.
Bom, acho que todo mundo conseguiu ler. Agora eu quero que vocês me digam quais são os sinais de pontuação que apareceram nesse texto. Fala, Ana Beatriz. Vírgula, ponto de interrogação, ponto final e o travessão. Mais algum que você percebeu, Gi? Fora esses? Acho que não tem mais nenhum. Acho que tem de exclamação. Exclamação. Mais alguém que viu algum? Interrogação, Fala, Samuel. travessão, Pontos. Oi? Pontos. 2 pontos. Muito bem. Alguém percebeu mais algum sinal de pontuação diferente desses? Agora eu vou colocar de novo e aí nós vamos analisar frase por frase o texto A Cigarra e a Formiga. Vocês vão me dizer qual é a função do sinal de pontuação nessa determinada frase. Então, deixa eu só desativar o som aqui. Então, eu tenho aqui, ó, nessa primeira frase. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Nós temos nessa primeira frase uma vírgula e o ponto final. Quem é que sabe me dizer qual é a função da vírgula no texto? Fala, Isadora Risse. Ó, eu acho que é tipo para você parar um pouco. Dá uma pausa. Mais alguém? Todos concordam? Todos discordam? Todos não concordam? Concordam? Não sabem? Concordam? Então, nessa frase, a vírgula realmente está com a função de dar somente uma pausa, né? Então, está dizendo aqui, ó. Passou o verão cantando, dá um tempinho, uma pausinha, enquanto a formiga juntava seus grãos, né? Aqui eu tenho um ponto final. Qual é a função do ponto final em um texto? Fala, Gi. Eu acho que é pausar, é tipo acabar uma frase para começar um novo assunto. Exatamente. Acabou a frase, né? Significa que acabou aquela frase. Acabou aquela parte, agora vai para Só outra. aquela frase. Não significa que você terminou a ideia inteira, porque você pode formar um parágrafo. O parágrafo é um conjunto de frases, né? Que pode estar falando da mesma ideia e pode ter várias frases. Então, não significa que você terminou a ideia, mas você finalizou aquela frase, né? Então, Você finalizou a primeira ideia da frase, depois vai ter uma outra ideia para continuar. Então, o ponto final ele texto. finaliza uma frase. Essa frase ela pode ser tanto afirmativa quanto negativa. Pode ser falando que algo... Ali ele está falando que enquanto a sua... Deixa eu só voltar aqui porque eu esqueci a frase. Aqui está falando enquanto a formiga juntava seus grãos. Então, é uma frase positiva, não, afirmativa, porque é algo que realmente aconteceu, né? Então, ponto final, encerrou a frase. Segunda frase. Quando chegou o inverno, vírgula, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse de comer. A mesma coisa, também tem vírgula, dando uma pausa, e um ponto final, encerrando aquela frase. Então, agora nós vamos passar para a próxima frase, que tem uma pontuação diferente. A formiga, então, perguntou a ela. Quem sabe qual é o nome desses 2 pontinhos aqui? Desse sinal de pontuação aqui? Fala, Matheus. Deixa o Matheus falar, que ele não falou ainda. Para o personagem falar. E como que é o nome desse sinal de pontuação? 2 pontos. 2 pontos. E ele indica que o personagem vai falar.
Então, o narrador, quem está contando a história, está indicando, né, está explicando ali naquele texto que vai ter uma fala de personagem em seguida dos dois pontos. Então, vamos lá, vamos ver o que o personagem falou, então? A formiga. A formiga, então, perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Eu tenho dois sinais aqui. Eu tenho esse tracinho e eu tenho esse outro sinal de pontuação finalizando a frase. Esse primeiro tracinho, quem é que sabe o nome desse sinal de pontuação? Fala, Yasmin. Yasmin, tá achando que ela vai fugir de mim, né? Vamos lá. Vou mostrar de novo, Yasmin. Qual é o nome, Yasmin, desse tracinho aqui, ó? Que aparece na frase? Você lembra? Travessão. Travessão. E para que serve travessão? Você sabe me dizer? Quando alguém vai falar uma frase. Quando um dos personagens da história vai falar. Então apareceu os dois pontos primeiro. Obrigada, Yasmin. Então apareceu o narrador dizendo que a formiga ia falar alguma coisa, né? E aí a formiga falou, e quando a formiga falou, foi colocado o travessão. Voltemos à frase. E aí ela falou o seguinte: e o que é que você faz durante todo o verão? Aparece um outro sinal de pontuação aqui, ó. Quem sabe me dizer que sinal é esse? Jéssica? Como que é o nome desse sinal de pontuação, Jéssica? Você lembra? Quase não. Oi? Ai, tá travando, não tô conseguindo te ouvir. Pode falar, Jéssica. Qual o sinal? Esse aqui, ó. Eu tô circulando aqui com o mouse, ó, com a setinha do mouse. No final da frase. Então, qual é o sinal? Você sabe me dizer, Jéssica? O ponto de interrogação. Isso, ponto de interrogação. E para que a gente usa o ponto de interrogação? Sabe me dizer? Não. Para que a gente usa? É quando vai fazer uma pergunta. Exatamente, quando eu vou fazer uma pergunta. Então, no final de uma pergunta, eu sempre coloco um ponto de interrogação, né? Vamos a outra frase, depois eu vou falar sobre um assunto que é atual, que por causa desses sinais de pontuação, vira uma bagunça os textos. Então, vamos ao próxima frase. Aí aqui, ó, aparece outro sinal de pontuação. Olha aqui. Quem sabe me dizer de novo qual é? Gravada, mas eu não consigo te ouvir. Tá travando a imagem? A voz? Não? Tá ok. Então apareceu aqui outro travessão, né? Mas olha só, durante o verão eu cantei. Aí aparece um outro travessãozinho aqui, ó. Disse a cigarra. Esse tracinho aqui, ele está indicando a fala do narrador. Quem está falando é essa frase aqui, né? Então, disse a cigarra. Aí veio aqui, e a formiga respondeu. Apareceu novamente os dois pontos. Travessão, que foi o que a formiga falou, muito bem, vírgula. Pois agora, dance. Apareceu um sinal de pontuação novo aqui. Quem sabe me dizer? Qual é? Que não foi ainda? Fala, Emanuel. Ponto de exclamação.
Ponto de exclamação. E para que a gente usa o ponto de exclamação, Emanuel? Significa uma expressão ou sentimento. Tá demonstrando uma emoção, um sentimento, né? Que sentimento que você acha que a formiga estava tentando demonstrar aqui nessa fala? Muito bem, pois agora dance. Será que ela estava debochando? Será que ela estava feliz? Será que ela estava elogiando? Ela estava afirmando. Estava afirmando, mas demonstrando. Mas ela estava demonstrando também um pouco de raiva até, né? Porque ela falou, pensou assim, a cigarra cantou o verão inteiro. Agora vai querer comer, porque quem se conhece a fábula da cigarra e da formiga, ela fala de que a cigarra ela canta durante o verão, e aí a formiga fica trabalhando o verão inteiro para quando chegar o inverno eles terem suprimento, né, comida, alimento, para comer durante o inverno sem precisar ficar saindo. E aí, a cigarra ficou cantando. E quando chegou o inverno, a cigarra estava com frio e com fome, porque ela ficou cantando. E aí ela estava com frio e com fome e foi pedir comida para a formiga. Aí a formiga perguntou, o que você fez durante o verão inteiro? Ela falou assim, eu cantei. Ah, então você cantou? Então agora você dança, filha, porque eu não vou te dar comida. Tipo assim, né? Então, esse ponto de exclamação aí, ele está demonstrando uma emoção. Então, ele precisa ser lido de forma diferente, não só como uma frase afirmativa. Porque na frase afirmativa, Manuel, ela teria só o ponto final, né? Ela é uma frase exclamativa, porque tem o ponto de exclamação. Então, eu vou compartilhar agora com vocês esses sinais de pontuação, né? Então, esse é um cartaz que nós tínhamos até colado na sala de aula. Então, o ponto final ele serve para indicar o final de uma frase. Eu tenho aqui alguns exemplos. Estou muito gripado, hoje está frio. O ponto de interrogação que indica uma pergunta, tenho aqui como exemplo. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Tem também o ponto de exclamação, que indica uma admiração, alegria, espanto, raiva, indica emoções, né? Então, até colocar uns emojis aqui, ó, que susto! Parabéns! Então, sempre quando tiver um ponto de exclamação, você não vai ler só parabéns. Tem que ler com ênfase, né? Parabéns! A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, mas também tem a função de separar lista de palavras, de nomes, né? Então aqui, ó, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. A mesma coisa quando acontece com nomes. Às vezes você pode colocar uma frase, vou brincar com o Luiz, o Fernando, Luiz, Fernando e Bruna. Se eu não colocar vírgula, quem ler vai achar que Luiz Fernando é uma pessoa só. E não vai brincar com o Luiz, com o Fernando e com a Bruna. Né? Então, a vírgula também serve para indicar, além de indicar a pausa na leitura, na hora da leitura, então, ela divide a lista de palavras e ela também serve para separar o sujeito da frase. Então, por exemplo, mamãe, estou com fome. Então, o sujeito é a mamãe. Então, sempre depois do nome vai ser colocado, então, uma vírgula. Travessão indica que alguém vai falar. Então, tem aqui, quanto você tirou na prova? O outro respondeu, eu tirei 10. Então, é fala de personagem, precisa estar com travessão. 2 pontos é usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista, né? De repente, João teve uma ideia, 2 pontos. Qual foi a ideia? Ele falou assim, precisamos comprar tinta, pincel e papel. Então, quando ele vai iniciar também uma lista, pode ser colocado 2 pontos. E no início da fala do personagem também. Reticências. O que são as reticências? São esses 3 pontinhos que indicam um pensamento que não foi finalizado.
Então, aqui eu tenho como exemplo o texto, eu preciso ir à escola, mas, né? Então, não foi finalizado esse pensamento, ele não explicou o porquê, mas teve algum motivo que fez com que ele não fosse à escola. E aí a reticência ela é usada nesse sentido. Alguém com alguma dúvida sobre isso? Fácil, né? Esse conteúdo, pessoal, ainda é conteúdo, nós estamos finalizando, nós vamos, sim, faltam 3 minutinhos só. Nós vamos finalizar essa semana a apostila do primeiro bimestre para iniciar a apostila 2, tá? Sim, e aí vocês vão fazer algumas atividades da apostila, eu estou passando sempre das aulas programadas da apostila, para vocês conseguirem fazer, porque senão eu não consigo explicar, não dá tempo de eu explicar aqui e fazer a atividade com vocês. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Não? Tudo ok? Então tá bom, né? Já que vocês estão bem sabidos. Só que aí o que acontece? Tem que lembrar na hora de escrever o texto. Professora. Esses sinais de pontuação. Fala, Emanuel. Amanhã é seu nível. Não entendi. Amanhã é seu aniversário. Amanhã é meu aniversário. Vou ficar um ano mais velhinha. Vou nem ganhar bolo, nem vou ganhar a festa dos alunos. Geralmente, quando tem em sala, né, os alunos fazem uma surpresa para a pro, levam bolinho. Dessa vez, ó. Colocou facas 2 vezes também. Oi? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Esse coronavírus chegou, né? Então, tem que orar para ele ir embora logo, em nome de Jesus, né? Eu também vou passar meu aniversário na pandemia também. Pois é. Fala, Esther. Professora, tem previsão de quando as aulas vão voltar? Não sabemos, Esther, porque assim, tudo depende do governo liberar. Se o governo não libera, a escola não tem como voltar. E se voltar, ainda vai ter que voltar com todas aquelas restrições de um aluno a cada não sei quantos metros, e usando máscara, e parece que até tem que levar até um sapato a mais, que não vai poder ficar com o mesmo calçado, tipo, entrar na escola tem que trocar de calçado, uma coisa assim. Vocês viram as escolas da China, como que estão funcionando? Já voltaram? Tem que fazer higienização, tem que trocar de máscara. Então, assim, eles estão estudando as possibilidades para a gente voltar, né? Aí tem algumas famílias também que os pais não querem que volte, por causa das crianças. E o recreio? Imagina como é que vai ser. Hã? E o recreio? Imagina como é que vai ser. Então, provavelmente não vai ter recreio. Eu acredito que a gente vai fazer as aulas e aí reduz o período de aula e aí o aluno vai embora mais cedo, come na sala, no seu lugar, porque não vai poder fazer aglomeração, não vai poder juntar para aglomerar, né? Vai ser tudo diferente, gente, infelizmente. Bom, É aniversário, tomara que não seja na quarentena. mais alguém com dúvida? Fala, Matheus. Na quinta-feira é aniversário do meu irmão. Então, todo mundo de aniversário nas quarentenas, né? Fala isso, Ana Beatriz. Eu não quero falar, não. Não? É que você mexendo no braço, achei que você queria. Fala, Gi.